Em 2018, Eiichiro Oda deixou uma mensagem: os Chapéus de Palha vão ter o inimigo mais formidável de toda a sua jornada, com uma conexão direta com o Barba Branca. Segundo o autor, esta é a lenda espreita. E duas opções se tornaram viáveis na época: Imu e Rox de Xebec, ambos nomes apresentados especificamente no mesmo ano dessa mensagem. Porém, Rox nos foi dito que morreu em God Valley. Imu nada tem a ver com Newgate. Então, quem é a lenda espreita? E a resposta para isso é de explodir sua cabeça. Tudo porque, sim, Rox está aqui, e Imu também. E a lenda espreita espera o momento certo para pegar o que é seu, o mundo. Quero saber tudo sobre a volta de Rox e quem de fato é a lenda espreita. Eu sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos adentrar na lenda espreita. O que aconteceu com a lenda espreita? Eu acho que todo mundo tinha aceitado que era uma volta dos Pseudo Rocks com Big Mom e Kaido fazendo uma aliança. Porém, meus amigos, uma velha teoria acaba voltando à tona e é um dos maiores plot twists que pode acontecer nesse momento. Sério, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai chegar no final e você vai explodir a cabeça, tá bom? Se você é novo no canal, assiste na maciota, tá? Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora, se você é pior geração, camuçarei no like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre quem de fato é a lenda espreita. Então vamos lá, meus amigos. O planejamento meticuloso de Oda está presente em One Piece desde o início. E à medida que a série se encaminha para os seus arcos finais, momentos aparentemente insignificantes se mostram cruciais, e à medida que a história avança em direção ao seu horizonte, mais fios narrativos questionáveis vão se juntando, acalmando os céticos e recompensando aqueles que confiaram na visão de Oda desde o início. A introdução de Rox foi uma guinada e tanto na história porque esse personagem não desapontou em todo o hype criado em torno dele. Sempre nos perguntamos como Rox conseguia manter figuras monstruosas como Barba Branca, Kaido, Chique e Big Mom no mesmo navio, e recebemos a resposta que esperávamos, a mais gratificante de todas. Ele fazia isso porque era forte, infame e carismático. Carismático ao ponto de quebrar a quarta parede e fazer a maioria de nós mesmos querer estar nessa tripulação também. Claro que tudo isso é feito também para dar corpo ao Barba Negra, o vilão mais badalado de toda a história de One Piece. Tudo porque Rox não é só muito parecido com Barba Negra, influenciando suas decisões, como também é literalmente o seu pai. Isto é Oda construindo esse legado que o Barba Negra carrega. Mas no fim, eu creio que sobra uma pergunta que todos nós carregamos: Rox vai voltar nos tempos atuais? Por um lado, todos queremos ver ele tocando caos nessa era, mas por outro lado, nos faz questionarem o quanto um retorno de Rox em todo o seu apogeu de infâmia ofuscaria a Barba Negra e toda a sua construção de mais de 20 anos, como potencialmente até sendo o vilão final da série. No fim do dia, então, fica a pergunta: Rox voltará ou não? Bom, o Oda colocou tanta informação na sua história de fundo que eu particularmente não consigo vê-lo não aparecendo nos dias atuais de alguma forma. Você não cria um personagem assim sem que ele afete diretamente a história nos tempos presentes. Atualmente tem bons lugares para o Rox ser colocado pelo autor: petrificado, congelado, dentro do corpo do Barba Negra, puxando as rédeas das suas personalidades, o homem marcado pelas chamas. Espaço ele tem. Então acho que a questão não é se o Rox vai voltar, e sim como ele seria utilizado pelo autor. E uma das reviravoltas mais insanas de toda a história de One Piece, o Rox de alguma forma sabia da existência de Imu e do seu esconderijo secreto lá no Castelo Pangea, a Câmara das Flores. A principal razão pelo qual esse momento é um dos mais insanos de toda a série é porque a existência de Imu sempre foi mantida em segredo, já que ele é o soberano que governa o mundo em segredo há 800 anos. O fato de Rox saber sobre ele sugere uma profundidade muito maior sobre o Rox e sua história, e essa ameaça de retornar àquele lugar e tomar o mundo não foi uma promessa vazia. E é aqui que talvez mora a maior reviravolta
que o Oda poderia fazer com esses personagens. Tudo porque, além da espreita, sim, é Rocks. E ele já está ativo nessa era. Talvez você só não tenha notado aonde ele está. Olha só, o capítulo 1154 termina com a fala do editor em japonês dizendo: a lenda aparece. Capítulo 1155 também termina com uma nota do editor dizendo: a lenda zarpa. Essas declarações parecem bastante reminiscentes com a afirmação do Oda sobre a tal da lenda espreita, que é uma figura que o Oda descreveu em 2018 em uma das cartas enviadas a Jump Festa, onde ele sempre deixa algumas informações, tá? O Oda descreveu a lenda espreita com 3 características muito únicas. Primeiro, que a figura apareceria ou seria mencionada de alguma forma durante o ano de 2018 no mangá, e guarda bem essa data, tá? 2018. Segunda dica, a figura estava de alguma forma conectada ao Barba Branca. E terceira, que os Chapéus de Palha um dia enfrentariam essa figura como sendo o seu inimigo mais formidável de toda a jornada. Só que o ano acabou e até agora esperamos a lenda espreita ser revelada. Quando Kaido e Big Mom se aliaram, pareceu que tínhamos a resposta mais conexa com essas afirmações, já que Kaido e Big Mom se relacionam com Barba Branca. Só que assim, galera, o Oda nos disse sobre a lenda a espreita e não as lendas. Ele se refere a uma figura. E com isso, como Oda disse que a figura apareceria ou seria mencionada de alguma forma durante o ano de 2018 em mangá, nós temos 2 candidatos para esta posição perfeita para se tornar a lenda espreita. Uma delas, Rocks, e a outra, Imu. A conexão com Barba Branca parece conectá-la ao Xebec, né? E tirando Imu de lado. Só que por outro lado, os Chapéus de Palha enfrentando Rocks soa estranho, já que ele deveria estar morto em God Valley, a menos que o Xebec retorne de alguma forma, ou mesmo talvez seja parte de algo que já exista até hoje. A melhor aposta para qualquer fã é sempre no corpo de Marshall de Teach, espreitando como uma lenda nas sombras desse mundo. Só que aqui que eu acho que mora a reviravolta. Se Rocks e Imu foram apresentados como potencialmente sendo a lenda espreita, e se Rocks e Imu são um e o mesmo nesse momento, e a lenda espreita é aquele que se senta no trono vazio. Tudo porque Imu pode ter o corpo de Rocks. A informação da lenda espreita de 2018 coincide com o ano de lançamento do capítulo 907, chamado Trono Vazio, que é onde o Imu é introduzido e a lenda de Rocks também. Quando o Imu surgiu, galera, uma teoria começou a circular sobre o próprio Imu ser Rocks. De fato, Rocks e Xebec era Imu usando aquele manto, só que ela não fazia sentido porque o Imu está escondido. E o que tínhamos de informações do Rocks, da sua infâmia, de ser meio terrorista, ele não agiria assim, ele não se trancaria dentro de uma sala. Porém, temos alguns fatores que podem implicar que, atualmente, Imu pode ter possuído o corpo de Rocks. Primeiro, é dito que Rocks morreu em God Valley. Segundo, que ele foi à Sala das Flores e praticamente humilhou Imu com aquela fala de que um dia voltaria. Pensem em todo o hype sobre Rocks, sua força, seus feitos e o quão impactante seria se por debaixo daquele manto negro Imu tivesse seu corpo sendo controlado. Pela afronta feita naquele dia, vimos Imu tomando o corpo de Gunko e com poderes além da compreensão que beiram a magia. Ele tomar o corpo de Rocks como punição por sua afronta seria simplesmente épico, porque elevaria em muito o hype de Imu a níveis acima do que já foi mostrado do próprio Rocks, o inimigo mais formidável para os Chapéus de Palha. Lembrem que o Rocks era tão forte que matou um almirante da marinha sozinho, algo que nem o Yonkou chegou a fazer. A esgrima do Rocks era famosa pelo seu impacto brutal, semelhante a um martelo de um gigante ou um canhão sendo disparado. Então Imu tomando esse corpo só aumentaria a sua força obscura e ancestral a níveis imensuráveis. Isso colocaria, claro, em prova, mais uma vez, a genialidade de Oda ao mencionar a lenda à espreita e apresentar esses 2 nomes, Rocks e Imu, no mesmo ano, porque ele resolveria a questão da lenda à espreita colocando Imu controlando o corpo de uma lenda, que de fato pode ter morrido lá em God Valley. E claro, Imu poderia descartar o corpo de Rocks em algum momento, caso o seu original, talvez o tesouro de Mary Joyce, fosse revivido e ele recuperasse todo o apogeu de força. Porém, o mais insano
The Rocks ser Imu, pelo menos em corpo, é Oda trazendo essa ironia do destino como uma enorme bigorna sobre Rocks, que cumpriu sua promessa e voltou à Sala das Flores, porém pagando o preço pela afronta direta ao Rei do Mundo. Ele queria o seu lugar, mas no fim se tornou só mais uma marionete nas mãos do criador desse mundo. E aí, o quão impactante seria se Imu tirasse aquele capuz e você visse Rocks de Xebec lá e fala, pô, mas o Rocks tá vivo? Mas não combina muito com o Imu falando, que tem até uns trejeitos bem ancestrais, fala numa língua mais arcaica. Pode ser porque Imu colocou sua personalidade no corpo de Rocks, que sim, voltou para a Sala das Flores, mas não do jeito que ele queria. Seria muito impactante, porque Oda encerra de uma vez por todas quem é de fato além da espreita. Teríamos um inimigo mais formidável para os Chapéus de Palha, e após isso teremos o Barba Negra livre para ser o vilão final de toda a série. Eu acho que não dá para descartar essa ideia. Essa teoria, The Rocks ser Imu, eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram nisso quando surgiu, quando foi apresentado o Imu e esse nome do Rocks também, somado com Além da Espreita, mas a Ika foi deixando de lado, foi esquecendo. Guarda ela com carinho, porque tem um potencial muito grande de a gente ter um plot twist enorme aí. The Imu tá com o corpo do Rocks sim, e eu acho que seria insano. O que você acha? Concorda com isso? Tem alguma ideia para reforçar? Não gosta? Coloca aqui nos comentários que eu leio todos eles. Eu gosto de ver o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.